Poderia pensar que não, porque o princípio da insignificância exclui a tipicidade e o delegado não precisa instaurar inquérito por um fato atípico. Mas veja, olha que interessante o que aconteceu, que pode nos dar uma pista a respeito dessa pergunta. O sujeito tinha cometido um furto no valor de R$50. Ele furtou 2 sacos de cimento no valor de R$50 e, portanto, foi preso em flagrante. E para evitar a prisão em flagrante, ele resistiu à prisão. Então, ele foi denunciado por 2 crimes. Por crime de furto e por crime de resistência, 329 do Código Penal, furto e resistência. O que o advogado desse sujeito alegou? Ele alegou que se o crime de furto não existia, porque estava abrangido pelo princípio da insignificância, o crime de resistência também não existia, porque resistência é resistir a uma ordem legal. E se o sujeito estava cometendo um fato atípico, a ordem de prisão era ilegal. Percebeu qual que era o raciocínio? Pois bem, o que se decidiu nesse caso? Se decidiu que, de fato, o furto está amparado pelo princípio da insignificância. Está amparado, R$50, está amparado pelo princípio da insignificância. Mas o crime de resistência não. E por que não? Porque entendeu-se que só pode ser apreciada a insignificância no âmbito do judiciário. Até porque a insignificância não leva só em conta o valor patrimonial, leva em conta o contexto, a reprovabilidade da conduta, a periculosidade social da ação e etc. Isso só pode ser analisado no âmbito do judiciário. Então, respondendo à pergunta, não tem, na verdade, uma resposta única, mas, via de regra, o delegado pode aplicar o princípio da insignificância? Não. O delegado é obrigado a investigar aquele fato que é formalmente típico e ele deve deixar ao judiciário e ao Ministério Público, que é o dominus litis, que é o dono da lide, apreciar a pertinência ou não da aplicação do princípio da insignificância. Ok? Então, o delegado instaura o inquérito e deixa o judiciário e o Ministério Público apreciarem a insignificância da conduta. Ok? Próxima pergunta. Professora Patrícia, o princípio da insignificância se aplica ao ato infracional? Bem, essa é uma pergunta que nós já respondemos, né, durante a aula, se ele se aplica ao ato infracional. Havia mesmo uma certa celeuma sobre isso, porque como a resposta do ato infracional não é pena, eu não vou ter pena, eu vou ter uma medida socioeducativa, durante algum tempo se discutiu. Ora, a medida socioeducativa, em tese, não é uma punição, é um benefício. Quem não quer ser educado, né? Então, é um benefício para o adolescente. Então, será que no caso de ato infracional, eu não deveria aplicar essa medida, mesmo que em relação a atos insignificantes? Não é de pequenino que se torce o pepino, como ensina o ditado popular? Então, será que eu não deveria aplicar uma medida socioeducativa para o ato infracional, mesmo que insignificante, até para evitar que o adolescente piorasse aí e cometesse atos mais graves? Pois é, mas essa tese aqui que eu estou defendendo não passou, não. Essa tese foi afastada. O entendimento é que o adolescente não pode ser tratado de forma mais grave do que o próprio adulto. Se o adulto naquela situação seria absolvido pelo princípio da insignificância, por que o adolescente vai ter que responder, segundo o ECA, né, por ato infracional? Então, aplica-se sim o princípio da insignificância. Próxima pergunta. Professora Patrícia, qual a diferença entre furto famélico, de uso e de bagatela? Pois é, uma pergunta excelente, porque muita gente confunde uma coisa com a outra, né? São coisas diferentes. Furto insignificante é o furto de coisa com valor irrisório. Na verdade, não é só o valor da coisa, são todos aqueles 4 vetores, né? A reprovabilidade, a periculosidade, a lesividade e a inexpressividade da lesão provocada. Isso é o furto de bagatela, é o furto de coisa insignificante. O furto famélico, na verdade, é uma hipótese de estado de necessidade aplicado ao furto, né? É um furto necessitado, é o furto por força da fome ou por força da necessidade urgente. Então, o furto famélico pode ou não ser insignificante. Se eu, porque estou morrendo de fome, furto, sei lá, um pão, em tese isso também é insignificante, mas se eu furto um pão de um mendigo que só tem o pão, não poderia ser considerado insignificante, mas é famélico. Ou seja, furto famélico e furto insignificante, na vida prática, podem acabar coincidindo, mas eles não são a mesma coisa teórica.
Furto de bagatela é valor insignificante. Furto famélico é por força de necessidade. É uma aplicação do estado de necessidade. E, por fim, o furto privilegiado é aquele que atende aos requisitos do artigo 155, parágrafo 2º. A coisa furtada tem que ser de pequeno valor, não precisa ser de valor insignificante. Pequeno valor, e o pequeno valor, segundo a jurisprudência, é um valor inferior a um salário mínimo. Então, veja que para o furto privilegiado existe uma tabelinha. Para o furto de bagatela, não. Furto privilegiado, coisa de pequeno valor, e o criminoso tem que ser primário. O criminoso tem que ser primário. Veja que para o furto de bagatela, não. Os requisitos pessoais não importam. Mas para o furto privilegiado, sim. Coisa furtada de pequeno valor e criminoso primário. Tendo esses dois requisitos, você tem direito a uma redução de pena. O fato não é atípico no furto privilegiado, só vai ter uma pena reduzida. Muito bem. Então, nós terminamos aqui o nosso segundo bloco, questões excelentes do mais alto nível, e a gente vai então ter agora o X da questão. Você espera aí um pouquinho, só para a gente ver se na prática dá para resolver a pergunta de concurso com aquilo que a gente aprendeu? Então, daqui a um minutinho a gente volta. Olá, então nós estamos de volta. Você está assistindo o programa Prova Final. O programa de hoje foi sobre o princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela. E nós já estamos aqui no nosso terceiro bloco, no X da questão. Então, vamos aos testes. Vamos lá. Então, caiu na Ordem dos Advogados do Brasil sobre os princípios penais de garantia. Na aula de hoje, nós falamos um pouquinho deles. Nós não falamos de todos eles com profundidade. Escolhemos aqui o princípio da insignificância, mas acabamos falando dos outros também. Então, vamos ver. O princípio da insignificância exclui a conduta. A conduta? Será que é a conduta que o princípio da insignificância exclui? Não. O agente que furtou ali um sabonete, um agente que furtou um desodorante, me recordo de uma jurisprudência recente de um sujeito que havia furtado 6 frascos de shampoo, 6 frascos de condicionador e 3 potes de creme para pentear. Você veja que era uma pessoa preocupada com os seus cabelos e foi considerado insignificante esse furto. Mas conduta houve. O que não houve foi tipicidade. Então, não é que exclui a conduta, não. Vamos ver o próximo? B. O princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima é o outro nome daquele princípio que eu chamei de subsidiariedade ou de última ratio. Subsidiariedade ou última ratio. O princípio da intervenção mínima privilegia formas de controle social extrapenais? Sim, é justamente isso, né? Lembra que a gente falou que o princípio da subsidiariedade, que também é chamado de princípio da intervenção mínima ou da última ratio, diz que o direito penal só pode atuar quando outros ramos do direito não derem conta de proteger o bem jurídico? Então é isso, eu privilegio formas extrapenais, eu privilegio o direito civil, eu privilegio o direito administrativo, o direito trabalhista. Direito penal é antibiótico, não é aspirina. Então é isso, tá certo. Vamos para a próxima. O princípio da culpabilidade admite somente a culpa como forma de imputação? Não, admite também o dolo, né? Isso não foi objeto da aula de hoje. O princípio da legalidade admite medida provisória como apta a criminalizar condutas, pois pode ser convertida em lei? Também não. Legalidade quer dizer lei em sentido estrito. Também não foi objeto da aula de hoje. Mas as alternativas A e B foram: a está errada, a B é a que está certa. Acertou? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Ordem dos Advogados do Brasil, assinale a alternativa correta. Também é um teste que tem vários temas. Eu vou focar aqui no tema que nós tratamos na aula de hoje. Ocorrendo a morte da vítima em decorrência de disparo de arma de fogo utilizada para a prática de roubo, a crime de latrocínio tentado, se não houve a subtração de bens. Está errada, não tem a ver com o tema de hoje, então nós vamos passar batido por ela. B. Aos crimes militares, olha só, aprendemos hoje, hein? Não se aplica o princípio da insignificância? Errado, aplica sim. Tem um bocado de jurisprudência, uma porção de jurisprudência sobre isso. Está errado. Vamos ver as outras? As penas restritivas de direitos admitem execução provisória? Não. Nenhuma pena admite?
E D, a pena restritiva de direito